Piscianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de dezembro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Peixes, bem-vindos ao nosso último mês do ano. Não se esqueça de deixar o gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. E nós vamos ver o que esse último mês do ano nos reserva. Hoje a gente vai fazer aqui uma leitura um pouco diferente. Primeiro nós vamos tirar aqui duas cartas do Oráculo da Semente Estelar, fazer uma leitura com a energia principal. Depois nós vamos fazer aqui uma leitura com o Tarô Essential Tarô. Fazemos depois uma leitura com o Tarô das Deusas. E por fim, tiramos aqui uma carta do Oráculo dos Gatos e uma carta do Bom Tarô, ok? Mas vamos lá. Primeiramente, energia principal para os piscianos. Lembrando que essa leitura aqui, ela é válida para Sol, Lua e Ascendente em Peixes. Por isso, vamos ver qual é que é a energia principal para o seu mês de dezembro aqui com o Oráculo da Semente Estelar, ok? Peixes, mês de dezembro. Energia principal para Peixes no mês de dezembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Peixes, mês de dezembro. Caiu uma, mais uma, por favor. Duas. A carta que caiu foi... As cartas, né? Earth Pulsing, o pulsar da terra, o pulsar da mãe. Se acalme e passe tempo na natureza. Depois saiu a carta da perspectiva. Nada disso importa. Zoom out. Caminho em comum, ou mundo em comum. Olhe para as coisas numa perspectiva mais afastada e veja que muitas das suas preocupações já não importam de fato. A gente dá muita importância para as coisas que às vezes não tem tanta importância assim. Final do deck. The Cosmic Heart. O coração cósmico. Devoção, potência. Faça da sua vida uma oração em movimento. Faça da sua vida uma oração em movimento. A gente tem aqui tanto a carta Earth Pulsing como a carta da Perspective. A gente tem aqui uma energia de se acalmar. Talvez os piscianos estão passando aqui por um mês onde você vai precisar de olhar para as coisas de uma forma diferente. Vai precisar de parar um pouco. Vai precisar de se conectar com você mesmo um pouco mais. As coisas podem estar confusas, as energias podem estar confusas e você pode estar com dificuldade em saber como lidar com essa situação. Por isso você precisa de estar aqui, orar um pouco mais, meditar um pouco mais, para você entender qual é que é a solução, qual é que é o caminho que você deve percorrer, ok? Mas vamos lá, piscianos, qual é a situação principal que os piscianos irão enfrentar ao longo do mês de dezembro? Situação principal que os piscianos irão enfrentar ao longo do mês de dezembro. Situação principal que os piscianos irão enfrentar ao longo do mês de dezembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Piscianos, mês de dezembro. Diabo, temperança, e o Ás de Ouros, com 7 de espadas no final do deck. 7 de espadas no final do deck. Principal situação que os piscianos irão enfrentar no mês de dezembro. A gente está falando aqui de
de um apego. Complicado, gente, porque assim, é como se houvesse aqui, como se Pisciano estivesse enfrentando um desafio muito grande relacionado a um apego. Pode ser um vício, pode ser um apego emocional, um apego afetivo. Pode ser, por exemplo, um apego a uma estabilidade de vida que não te permite mudar de trabalho, mesmo que esse trabalho te faça mal. É como se você não abrisse mão de algo que você sabe que não faz bem para você. É você não conseguir deixar de ter algo na sua vida que você já sabe que não é para estar. E esse vai ser o seu principal desafio ao longo do mês de dezembro. Porque existe uma dependência muito grande dessa situação aqui. E é como se você não confiasse em você mesmo para enfrentar essa situação. Por isso, assim, para cada um, obviamente, vai ser diferente. Para alguns piscianos, a gente está falando aqui de um vício. Problema com cigarro, com álcool, com drogas. E você sabe que isso não faz bem para você, você sabe que você precisa de sair desse caminho, que você precisa sair dessa vida. Só que é como se você não conseguisse confiar em você sóbrio para lidar com a sua própria vida. E aqui entra o 7 de espadas, a autossabotagem. Você tem a força para se curar. Você tem aqui aquilo que é necessário para poder sair dessa dependência. Só que você não acredita em você. Você não acredita que é capaz. Outra situação, existe aqui uma dependência emocional. Pode ser que você não tenha uma dependência química, mas tem uma dependência emocional. Você está num relacionamento e você sabe que esse relacionamento não te faz bem, que esse relacionamento já se tornou tóxico, que vocês já não fazem bem um para o outro, já está mais do que claro para vocês que já não faz mais sentido estar juntos. Só que mesmo assim, você acaba por ter dúvidas ou não tomar nenhuma decisão, não agir perante essa situação, porque tem muitas outras questões que estão atreladas a esse relacionamento. Às vezes são, questões financeiras, às vezes vocês estão partilhando uma casa, às vezes vocês partilham um negócio, às vezes vocês têm filhos. São muitas burocracias que estão conectadas a essa conexão, a essa relação. E por causa disso, você acaba por não agir. E deixa e continue. E olha só, debaixo do 7 de espadas, a gente tem aqui o 8 de copas. O 8 de copas é o fim. É você dizendo tchau, é você dizendo adeus àquilo que não faz bem pra você. Por isso, essa segunda situação, existe aqui, se for o seu caso, de haver aqui uma dependência emocional, é um relacionamento que já não é para funcionar, que já não tem nada para funcionar, mas vocês persistem por causa de tudo aquilo que vocês têm em conjunto que resolver e preferem não fazer sozinhos. E por isso se mantêm num lugar de estagnação, num lugar tóxico. Terceira situação. Existe aqui uma dependência material. Vamos imaginar que você está aqui trabalhando para uma empresa fantástica, onde você recebe muito bem, o seu salário é ótimo, só que você não tem saúde mental nenhuma mais. Exigem de você todo tipo de trabalho e horas extra e você não consegue mais dar mais nada de você e você não consegue, se afastar do trabalho, mas
as pessoas, ou seja, os seus chefes exigem muito de você, ou nesse caso o trabalho que você está desenvolvendo exige muito de você, e te dá um retorno muito bom. Isso te dá um retorno muito bom. Só que isso já não está te fazendo bem psicologicamente e emocionalmente. Você já está totalmente desequilibrado. Esse trabalho já não te faz bem. Só que porque você tem essa dependência financeira, você tem medo daquilo que pode acontecer com você se você não tiver esse valor para receber todos os meses. Por causa disso, você insiste na autossabotagem e continua persistindo naquilo que não te faz bem. Vocês estão entendendo aqui a ideia? A sua dependência pode ser diferente. Nem todos os piscianos que estão aqui estão com um problema diferente. Só que a questão aqui é uma dependência que não te faz bem. Essa dependência pode ser química, pode ser emocional, pode ser financeira, pode ser até mesmo pessoal, pode ser que uma dependência de localização geográfica. Você não quer se afastar da sua família e dos seus amigos, mesmo que você saiba que você precisa de fazer isso para você crescer. E aí você acaba se sabotando, começa a imaginar e a pensar em possibilidades daquilo que poderia dar errado se você tomasse essa decisão sozinho, e por isso não toma. Por isso, qual é a situação principal que o pisciano vai enfrentar ao longo do mês de dezembro? Você vai se aperceber, você vai se tornar consciente daquilo que é tóxico na sua energia, daquilo que é tóxico na sua vida, daquilo que não faz sentido mais continuar, e vai ter a oportunidade de tomar a decisão daquilo que faz bem para você. Nem todos irão tomar essa decisão, porque eu vejo aqui alguns piscianos persistindo e insistindo naquilo que continua não fazendo bem, mas que você acha que é o certo. E aí a gente terá um desfecho diferente, não é? E vejo outros assumindo essa responsabilidade, assumindo aquilo que é necessário para poder mudar a vida. E aí a gente tem novas oportunidades. Bem complexo, né, gente? Mas vamos lá. Vamos ver com o tarô das deusas. Vamos ver com o tarô das deusas o que os piscianos precisam de... Como é que os piscianos devem lidar com essa situação ao longo do mês de dezembro? Como é que os piscianos devem lidar com essas situações? Com essa situação? Como é que o pisciano deve lidar com essa situação no mês de dezembro? Como é que o pisciano deve lidar com essa situação ao longo do mês de dezembro? Gratidão. Sol debaixo do diabo. O que é a temperança? 7 de espadas, mais uma vez, debaixo da temperança. O que é o Ás de Ouros? 7 de paus. 7 de paus debaixo do Ás de Ouros. No final do deck, Rainha de Ouros. E um 6 de espadas embaixo. Pisciano, como é que você deve lidar com essa situação? Sol debaixo do diabo. Abra os olhos para ver aquilo que não te faz bem. Abra os olhos para ver aquilo que é tóxico. Abra os olhos para ter clareza sobre aquilo que não faz mais sentido para você. Aqui você precisa assumir a responsabilidade daquilo que você precisa de finalizar. Assumir a responsabilidade de que aquilo não faz bem. Assumir a responsabilidade daquilo que você realmente quer para a sua vida. Debaixo da temperança, a gente tem aqui um 7 de espadas, novamente. E esse 7 de espadas aqui debaixo da temperança me mostra que como se... Eu vejo aqui que se você não assumir a responsabilidade de olhar para aquilo que não está certo na sua vida, então o universo vai dar um jeito de te mostrar. O universo vai dar um jeito de te mostrar aquilo que você não sabe ou aquilo que você não está se permitindo ver.
Tá vendo? Você seria que essa pessoa que tá aqui escondida olhando para uma traição. Não é que vai acontecer uma traição, atenção, não é isso. Mas é como se você tomasse consciência de algo que está oculto. Tomasse consciência de algo que você não queria assumir, que não queria aceitar. Se torna, aquilo que você só achava que era verdade, se torna de fato verdade. Isso acontece para quê? É como se fosse um tapa de consciência que o universo dá para você ver, para você acordar e assumir aquilo que realmente faz bem para você, aquilo que é melhor para você, e não se manter numa prisão emocional, física, química, seja ela qual for. Por exemplo, aqui dando outros exemplos, vamos imaginar que você é uma pessoa que tem uma dependência química. Vamos imaginar. Aqui é como se acontecesse alguma situação onde você perde totalmente o controle e as situações acontecem que não podem mais ter retorno. E aí você começa a entender o quão grave é aquilo que você está fazendo. Ou vamos imaginar que você tem uma dependência emocional. Aí vamos imaginar que você descobre alguma situação muito ruim sobre o seu parceiro, sobre sua parceira. Pode ser traição? Pode. Mas não é o caso principal, ok? Podem ser outras coisas. Podem ser outras coisas. Mas é algo que você descobre, por exemplo, sobre essa pessoa, que te faz cair na real. Do gênero, eu sempre fiz tudo para essa pessoa e agora eu tô numa situação em que eu preciso ajudar essa pessoa e eu entendo finalmente que ela nunca irá fazer nada por mim. E aí você assume, finalmente cai aquela ficha que você precisava. Ou em relação ao trabalho, vamos imaginar que você tem aqui uma dependência financeira no trabalho em que você está. Acontece uma situação e você precisa de uma colaboração da sua empresa. Precisa de uns dias extras de folga, ou precisa de uma ajuda para um investimento, para alguma coisa, seja lá o que for. Aí você vai lá e pede ajuda dos seus patrões, ou colegas, ou sócios para realizar isso. E você leva um não. Ou leva uma porta na cara. E você aí entende, então afinal a forma como eu considero essa pessoa ou essas pessoas nunca foi a forma como elas me consideram. Então, de que vale o meu esforço? É uma realização desse gênero, é você entender, você cair na real. O que realmente faz sentido, o que não faz e pra quê. Tipo, acho do Ás de Ouros um 7 de paus. Eu vejo você se defendendo os seus ideais, defendendo aquilo que você acredita, defendendo aquilo que faz bem pra você. É quase como se crescesse uma revolta dentro de você por descobrir essa verdade. É como se você se envergonhasse daquilo que você se tornou e por isso você começa a lutar com garras e dentes para que você não continue naquele lugar. Gente. 3 setes, né? 7, 7, 7. 2 vezes 7 de espadas e uma vez o 7 de paus. Rainha de ouros no final do deck e um 6 de espadas debaixo da rainha de ouros. 6 de espadas é transição, é afastamento, é mudança. Rainha de ouros fala de assumir a sua grandeza. Assumir a sua grandeza. Deixar de se colocar em lugares que não correspondem à verdadeira potência da sua energia. Seja num relacionamento que não te valoriza, seja num trabalho que não te valoriza, seja num compromisso ou num comportamento que você tem que não te valoriza, que não valoriza a sua saúde, a sua vida. É você assumindo a responsabilidade daquilo que você precisa de ser. Vamos tirar então aqui uma mensagem do Tarô dos Gatos. Mensagem para os piscianos. Mensagem para os piscianos no mês de dezembro. Mensagem dos piscianos
para o mês de dezembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Mensagem para os piscianos. Caiu a carta do 3 de espadas e no final do deck um cavaleiro de ouros. A gente vai ler as duas, tá? O 3 de espadas diz o seguinte: aguce os ouvidos e prepare-se para uma tempestade. Há um momento difícil no horizonte. Quer seja um desapontamento, uma perda ou uma grave ilusão, terá de lidar com algum tipo de sofrimento. A dor faz parte da vida, por isso é importante enfrentá-la com coragem e recorrer toda a sua força interior. Não se esconda, coloque uma pata no coração e ouça-se com sinceridade e receba este momento como uma oportunidade de crescimento. É necessário aceitarmos e metabolizarmos as nossas emoções para curarmos e seguirmos em frente, mesmo que isso pareça impossível no momento. Depois da tempestade, vem a bonança. Não vou acrescentar nada, gente, nessa leitura, porque tá muito direta e eu acho que cada um vai ouvir da forma que precisa de ouvir. Cavaleiro de Ouros diz: absorvido nas suas responsabilidades, o Cavaleiro de Ouros é guiado por um forte sentido de ambição felina. A sua dedicação ao trabalho é muito eficiente e ele tem consciência de que os ouros que semear colherão excelentes resultados com o tempo. Age de forma prática, avançando com paciência e continuidade. A sua força está na perseverança e na lealdade, características dignas do melhor cavaleiro felino. Embora o caminho possa ser longo, ele avança lentamente, pensando cada passo e depositando grande fé no futuro. Procure os seus objetivos com determinação e bom senso. Irá concluir todos os seus projetos. Muito bom, muito bom. Agora vamos tirar aqui uma cartinha do Bom Tarô. Uma mensagem do Bom Tarô para os piscianos. Mensagem final para os piscianos do Bom Tarô. Mês de dezembro. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Piscianos, mês de dezembro. Sete de água, 7 de copas. 7 de água, né? E rei de ar. Eu adoro essa carta. Olha que linda. Rei de ar e 7 de água. Eu vou ler as duas para vocês. Sete de água diz o seguinte: imaginação, fantasia, projetos artísticos, capacidades cocriativas libertadas. Chegou a hora de me sintonizar com as possibilidades infinitas que existem e de começar a jogar com elas. Tudo começa no mundo da imaginação e aproveita a oportunidade para sonhar. Deixo que a minha intuição e o desejo se afundem de um modo alquímico, formando algo novo. Os castelos no ar podem se transformar em castelos no chão quando liberto a rigidez, contorno as regras e me mantenho flexível e aberto. As limitações e fronteiras dão lugar à manifestação. O espírito nunca duvida do poder da possibilidade e eu também não duvidarei. Uau! Uau, uau, uau! Rei de ar. O Rei de ar diz o seguinte: a autoridade intelectual, a razão sobre o instinto, o intelecto sobre a paixão, negociação bem-sucedida, regras e leis. A verdade é tudo. Eu penso antes de agir. Trabalho as leis universais com uma intenção clara. Vejo como os alicerces do passado afetam o presente e o futuro.
São as perguntas que você precisa de... Perguntas não, as afirmações que você precisa de colocar para você todos os dias para seguir aqui a melhor jornada do Rei de Ar, a sua maior autoridade intelectual. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa leitura. Para quem não conhece ainda a nossa Escola dos Mistérios, conheça o nosso portal. É só acessar o site que está aqui embaixo para vocês entrarem na escola. E dentro da escola a gente tem descontos exclusivos até dia 3 de dezembro. Descontos Black Friday só até dia 3 de dezembro. Nas consultorias espirituais de alinhamento quântico, você tem 50% de desconto com o código PJOY50. E nos e-books e nas masterclasses, você vai ter 25% de desconto com o código PJOY25, ok? E é isso, meus amores, eu espero vocês por lá e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.